Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Márcia e seja bem-vindo! Gente, hoje eu tô aqui pra falar de um dos assuntos que a gente mais gosta de falar aqui no canal, que é sobre a faculdade. Pra quem não sabe, eu faço biomedicina e eu tô no 5º período da faculdade. Eu cheguei finalmente no meio da faculdade, aguentei! Obrigada, Jesus! E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês da minha grade curricular, né? Tudo que eu aprendi nesses 5 períodos. Não sei vocês, mas antes de eu entrar na faculdade, eu pesquisei muito, tipo, grades curriculares, sabe? Então hoje eu vim falar pra vocês a minha grade curricular. Não sei se vocês sabem, mas cada faculdade, cada universidade, cada campus tem uma grade curricular diferente. Mesmo sendo o mesmo curso, as grades curriculares são diferentes. Alguns acrescentam algumas matérias a mais, alguns dividem matérias que poderiam ser juntas, enfim. Então tem essa diferença. Então hoje eu vim contar pra vocês a minha grade que eu aprendi nesses 5 periodinhos da faculdade. Já quero falar também que esse vídeo vai ser longo, né? Porque eu vou falar das minhas experiências, tudo que eu aprendi. Então se você não quiser assistir todo esse vídeo ou nem se interessar pelo assunto, então eu já peço pra você sair desse vídeo, se retirar educadamente, tá? E é isso. Vou começar falando das matérias do meu primeiro período e depois eu explico cada uma. Eu vou fazer isso no decorrer dos outros períodos também. Eu vou ficar meio olhando pra baixo porque eu anotei algumas coisas, então é por isso que eu estou olhando pra baixo. Pra começar o meu primeiro período eu tive Biologia Celular, Anatomia Humana 1, Matemática Aplicada, Química Geral, LPT, que é Leitura e Produção de Texto, e Introdução à Biomedicina 1. Na biologia celular a gente aprende muito como surgiu tudo, sabe? Como foi criado o primeiro ser vivo, como ciência, não como religião, porque tem muitas religiões que falam sobre isso, inclusive eu sou cristã, mas ali dentro a gente tá pra aprender a ciência, então eles mostram como a ciência fala que surgiu o primeiro ser vivo, vai mostrar as organelas da célula, vai focar muito nas organelas de cada célula, mitocôndria, complexo de Golgi, etc. Não é uma biologia do ensino médio, muita gente me pergunta isso, se alguma matéria parece com o ensino médio, mas a biologia celular não parece nada com a biologia do ensino médio. Quer dizer, não é que não parece nada, alguns aspectos sim, mas não totalmente, sabe? Porque a biologia, pelo menos a minha biologia do ensino médio, teve muito genética junto. Agora eu entendo um pouquinho de genética, então eu posso falar isso. Tem um pouquinho de genética, um pouco de biologia animal, então é uma coisa tudo misturada. Mas aqui vai aprender muito sobre isso e todas as coisas, vai te mostrar como que é uma célula, sabe? Então a biologia celular, ela vai falar sobre as células em geral, como elas se multiplicam, quais as estruturas, etc. Anatomia Humana 1 vai tratar muito sobre os nomes e função daquilo, sabe? Tem algumas coisas específicas que a gente aprende, que é ossos, músculos, artérias e veias e articulações. A gente aprende isso separadamente, o nome de cada coisa e para que serve aquela coisa. E a gente tem aulas práticas e aulas teóricas. Então a gente vai aprender a pegar, aprender a ver, ter um olhar, né, para aquela tal coisa. Então é basicamente isso, a gente vai aprender os nomes e as funções daquilo. E vai conhecer, né, assim, de olhar e tal, porque tem coisa por dentro que a gente nem sabe que tem e a gente aprende ali. Matemática aplicada é uma matemática, assim, que todo mundo tem medo. As matemáticas e a química da universidade. Pelo menos pra mim, é bem levinha essa matemática, então... Enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, fica atento aí no canal. Então, matemática aplicada, ela vai nos mostrar, na verdade, a gente vai se familiarizar com uma calculadora científica. Ela vai explicar pra gente, a professora no caso, vai explicar como funciona a calculadora científica, pra que serve aqueles numerinhos e que a gente nunca sabe pra que serve, e etc. Então a gente vai aprender isso e vai aprender sobre regras de 3, nada que a gente já não saiba, é sobre porcentagem e basicamente vai só aprender sobre unidade de medida. Comprimento, área, capacidade, volume, essas coisas assim. Muito em geral de população, porque ali a gente está tratando de uma faculdade de área da saúde. Então a gente vai tratar em modo geral, como se fosse uma epidemia, a gente calcula tudo, sabe? Por exemplo, o coronavírus atingiu, por exemplo, o Brasil atingiu 280 pessoas.
Então a gente vai aprender a calcular essas 280 pessoas, o total de população que existe no Brasil. A gente vai fazer, por exemplo, a área que foi atingida. Então a gente vai saber calcular tudo isso nessa matéria. A gente vai precisar usar algumas coisas nessa matemática, que é conta de mais, menos, vezes e de dividir. Química geral é uma matéria assim que eu falo que é muito do ensino médio, só que um pouquinho avançada, sabe? Não sei se vocês não vão entender, mas eu não gostava muito de química no ensino médio, então continuo não gostando na faculdade. Pasmem, eu não gosto de química na faculdade e é o que mais tem. Tudo incrível! Nessa química a gente vai aprender ligação covalente, ligação de polo, é muita química do ensino médio mesmo, sabe? E a gente vai aprender nas práticas, porque tem prática e tem teórica. Nas práticas a gente vai aprender sobre técnicas de laboratório, como trabalhar em laboratório de química. Então a gente vai aprender sobre pesagem, sobre volume, sobre diluição. Então essas coisinhas básicas que a gente aprende no laboratório, fora o meio de segurança, né? Então a gente aprende para que serve o chuveirão, que tem chuveirão no laboratório de química, pra quem não sabe. Como fazer quando cai alguma coisa ácida na pele. Então a gente aprende sobre esses cuidados, sabe? De química e algumas coisas do ensino médio também. LPT, que é leitura e produção de texto, a gente vai aprender como ler um texto bem, como escrever bem, como colocar cada verbo no lugar certo, essas coisas. E como ler um artigo científico. É mais isso, saber escrever bem e entender artigo científico. Introdução à Biomedicina 1, a gente vai aprender sobre as células sanguíneas inicialmente. Na segunda semana da faculdade, eu tenho até vídeo no canal falando sobre isso, eu aprendi a tirar sangue das pessoas reais, carne mesmo, pessoa aqui. Porque tem gente que aprende em boneco ou em sangue falso, essas coisas. Não, a gente aprendeu em pessoas mesmo. Inclusive, meu braço tá até roxo, porque a gente foi fazer uma aula prática, também precisou tirar sangue, e a minha colega de sala foi tirar sangue de mim e não conseguiu. Aqui também, meu professor tirou daqui, tá um pouquinho roxo, mas não dá pra vocês verem. Enfim, mas só pra mostrar pra vocês que realmente a gente tira mesmo, e quando não consegue, não tem problema, tem outro braço. Então a gente aprendeu a fazer essa coleta sanguínea, a fazer essa punção venosa, né, que a gente fala. Aprendeu a observar essas células em microscópio, a gente aprendeu a fazer o esfregaço sanguíneo. Que eu vou tentar um dia gravar um vídeo pra vocês lá na faculdade mostrando tudo isso, mas pra isso eu preciso conversar lá, enfim. Então, eu aprendi a fazer o esfregaço sanguíneo, que é a coisa mais difícil. Sair perfeitinho, sabe? Aprendi sobre as células sanguíneas, como eu já falei. Aí a gente já entra em glicose. A gente aprende sobre o funcionamento da glicose no nosso corpo, como a gente ingere nos alimentos. E já entra também em diabetes. Então a gente aprende a diabetes tipo 1 e 2, como surgem essas diabetes e tal. E também a gente tem uma aula teórica de urina e fezes. Então a gente tem uma aula teórica, ele passou meio por cima, assim, meu professor. Pra outra introdução à Biomedicina 2, a gente já ter prática disso. Então foi uma coisa assim, meio introdução de como iria ser os próximos anos, sabe? Segundo período eu tive Introdução à Biomedicina 2 agora, Bioestatística, que é uma continuação da Matemática Aplicada, Histologia 1, Anatomia Humana e Sistêmica 2, Biofísica e Microbiologia. Então, como eu falei, na Introdução à Biomedicina 1 a gente teve uma teoria de urina e fezes. Então, nessa 2 a gente já teve prática de urina e fezes. Quem me segue lá no Instagram já viu até fotinha de quando eu fiz essa prática. Na prática de urina a gente coletou mesmo, eu coletei de mim, mas podia coletar de outras pessoas. E a gente fez aquele convencional exame de urina, né? Ali a gente aprendeu a fazer na hora. De fezes, não fez coleta, aleluia. Então a gente só observou no microscópio mesmo a lâmina. Enfim. Aí a gente aprendeu em outras coisas. A gente já aprendeu uma introdução de genética, a gente já teve um pouquinho de DNA ali, sabe? Agora entendendo genética, eu sei que é uma introdução, que teve essa introdução. Então a gente aprendeu como funciona o DNA, onde está o DNA, etc. A gente aprendeu sobre metabolismo de lipídios, e aí já entrou colesterol e triglicerídeos. Então a gente já aprendeu sobre isso, e todos os tipos de colesterol possíveis a gente aprendeu. Para como funciona, quais são os piores e
melhores. E outra coisa que a gente aprendeu foi tipagem sanguínea, que é o sistema ABO que a gente fala. Que no primeiro a gente aprendeu as células sanguíneas e aprendeu a como fazer a punção venosa. E agora a gente já aprendeu a verificar, né, ver e confirmar qual é o tipo sanguíneo da outra pessoa. Então isso a gente aprendeu, inclusive eu tava até na Feira das Profissões fazendo tipagem sanguínea em outras pessoas que eu não conheço. Então foi bem legal também. E a gente já aprendeu algumas doenças que vêm do sangue, né? Algumas doenças do sangue, desde o nascimento até morrer. Bioestatística, que é uma continuação da matemática aplicada que eu falei. Então a gente vai saber aplicar essas contas que a gente fez na matemática aplicada, a gente vai aprender a aplicar na bioestatística. A gente vai aprender a fazer essa conta de novo, na verdade a gente vai rever a conta e vai saber aplicar essa conta em algum lugar, seja tabela, seja Excel, alguma planilha, né? Ou algum gráfico, tabela e planilha. A gente vai aprender a aplicar todas essas coisas nessa bioestatística. Histologia, a gente vai aprender as técnicas histológicas, que nada mais é do que os cortes que a gente faz para conseguir observar no microscópio. A gente vai aprender a manusear o microscópio, a gente já aprendeu um pouquinho na biologia celular, não sei se eu falei, mas a gente aprende muito mais mexer agora na histologia, então a gente vai saber manusear o microscópio e tal. E a gente vai aprender sobre os tecidos. Quais são eles? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido muscular, tecido neural, né? Enfim, a gente vai aprender sobre os tecidos e vai aprender a observar cada tecido no microscópio e diferenciar as camadas, porque a gente tem várias camadinhas nesse tecido. Então a gente vai saber diferenciar cada camada na histologia. Anatomia Humana e Sistêmica 2, então o nome já diz que é sistêmica, então a gente vai aprender sobre os sistemas, vai aprender sobre os órgãos, tudo em conjunto agora, né? Mais difícil também. Então agora a gente vai aprender sobre o sistema urinário, sobre o sistema digestório, sistema cardíaco, sistema pulmonar, sistema nervoso, sistema urogenital, feminino e masculino. Então a gente vai aprender sobre esses sistemas, sobre o conjunto e como eles funcionam dentro do nosso corpo, sabe? Biofísica é uma matéria que é pura física mesmo. É uma coisa assim de louco. Eu gostava bastante dessa matéria. Então nessa biofísica a gente vai aprender sobre a pressão que acontece dentro da gente. Por exemplo, a nossa veia e o sangue passando, como a pressão que tem nos vasos sanguíneos, como funciona isso e pra que funciona isso, né? A gente vai aprender isso. A gente vai aprender como a gente escuta, quais são os sons, como esse som chega até o nosso ouvido e vai até o nosso cérebro, o encéfalo, e a gente sabe que é um som. E a gente vai aprender sobre 3 órgãozinhos super importantes, que é o rim, pulmão e coração. Então a gente vai aprender sobre esses 3 a fundo e para que eles servem, qual a função física dos 3 e tal. Então a gente aprende sobre isso e aprende muito sobre o sistema nervoso, como a gente consegue propagar algum impulso nervoso, o potencial de ação que a gente fala, libera potencial de ação. A gente consegue agora identificar como acontece aquele negócio de luta e fuga, sabe? Por exemplo, meu dedo tá aqui, eu vou espetar ele numa agulha. Então, como acontece isso de eu espetar e tirar rapidinho, sabe, meu dedo? Ai, doeu, tirei. Então a gente aprende por que isso acontece, é muito legal, é super física. Não gostava de física no ensino médio e agora na faculdade tô gostando, porque é uma física assim meio incubada, sabe? Você nem sabe que é física, mas é física. E é isso aí, biofísica é muito bom, adoro. Eu amava meu professor, saudades dele inclusive. Microbiologia, a gente vai aprender sobre as bactérias, vírus, fungos e leveduras. A gente vai aprender sobre eles, aí ela dá alguns exemplos lá, a gente estuda a fundo alguns exemplos. A gente vai aprender sobre as técnicas de segurança em laboratório, laboratório de microbiologia agora, antes eu falei de química, então agora a gente aprende segurança em laboratório de microbiologia, a gente tá trabalhando com micro-organismos, aí já é um pouco diferente do de química, então a gente aprende isso, segurança. A gente na verdade olha os meios de cultura, a gente fica mais assim, sabendo qual bactéria se desenvolve em qual meio de cultura, né? Mas é muito assim, por cima, porque tem outras matérias que vão a fundo nesse meio de cultura, por exemplo. É um exemplo só, tá? E a gente vai aprender sobre as morfologias, que é as formas das bactérias.
se ela é cocos, se ela é bacilar, se ela tem cápsula, se ela não tem, se ela tem flagelo, se ela não tem. Todas essas coisas a gente vai aprendendo nessa microbiologia. É tipo assim, a fórmula, ela é cocos, ela é bacilar, ela tem cápsula, ela tem flagelo. Então ela explica muito assim, o que é cocos, o que é bacilar. Então é bem por cima, porque tem uma outra matéria também que é a fundo, entra a fundo, por que é cocos, por que é bacilar. Tem outra matéria que é isso, e explica quais são as só bacilar, só cocos, enfim, tem tudo isso em outras matérias. No primeiro período a gente tem histologia dos sistemas, microbiologia de água e de alimentos, embriologia, PPS, que é políticas públicas de saúde, bioquímica bioquímica básica, fisiologia e genética. Adoro genética. Histologia dos sistemas, a gente vai aprender sobre os sistemas. Sistema circulatório, sistema genital, sistema urinário, sistema tegumentar, sistema linfático. A gente aprende sobre todos esses sistemas. Tá, a gente aprendeu esses sistemas pegando e olhando ele em anatomia. Agora a gente vai pegar esse sistema, cortar e observar no microscópio em histologia dos sistemas. E aprende a observar cada camadinha de novo. Isso toda histologia tem. Pausa pra água hidratar, né? Microbiologia de água e alimentos. Eu já fiz técnico de nutrição, pra quem não sabe. Aprendi muito sobre microbiologia em água e alimento. E é muito parecido com a faculdade. Muito, 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 muito parecido. Só que tem algumas coisas que são específicas que eu não aprendi no técnico, eu aprendi na faculdade. Então, essa microbiologia vai me mostrar muito como uma bactéria se prolifera num alimento. Se ela tem toxina, se ela não tem toxina, como a gente ingere essa bactéria no alimento, o que acontece com ela dentro da gente, se ela se multiplica, se ela morre, o que acontece. A gente vai aprender as técnicas de semeadura, a gente aprendeu um pouco sobre os meios de cultura, agora a gente vai aprender a semear, aprender a colocar mesmo as bactérias naquele meio de cultura. Então a gente vai aprender a fazer a contagem, a gente vai aprender a ver as colônias. Colônias é quando elas se multiplicam e formam um grupo. Então a gente vai aprender se a bactéria é gram-positiva, se ela é negativa, como ela se cora, porque se ela é positiva, ela se cora de uma cor, se ela é negativa, ela se cora de outra cor. Em embriologia, a gente vai aprender como se formam os espermatozoides lá no homem, como que acontece a fecundação desse espermatozoide no óvulo e como acontece o desenvolvimento desse feto até o bebê nascer. Para isso, a gente vai precisar de duas coisinhas: saber o que é mitose, saber o que é meiose e como essas duas funcionam. Então preste atenção, pelo amor de Deus, em biologia celular nisso, porque é agora que você vai aplicar isso que você aprendeu lá no seu primeiro semestre. Você vai aplicar agora no terceiro semestre. PPS, que é Políticas Públicas da Saúde, a gente vai aprender sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, que é o SUS. A gente aprende para quem serve o SUS, para quem é o SUS, para quem foi criado o SUS, a população que pode ter SUS, a gente aprende de outros países, se tem, se não tem, como funciona a saúde em outros países, essas coisas. É basicamente sobre política do SUS, muito sobre isso, só tem isso na verdade. Bioquímica, a gente vai aprender as coisas básicas do que acontece de química no nosso organismo, porque tem uma outra bioquímica, que é a bioquímica metabólica, que aí a gente fala mesmo sobre o metabolismo, mas aqui é umas coisas básicas. Então a gente vai aprender muito sobre pH ácido, pH alcalino, quais lugares do nosso corpo é mais ácido, quais lugares do nosso corpo é mais alcalino, que é menos ácido, na verdade, porque não tem nenhum lugar que seja alcalino. Mas a gente vai aprender sobre enzimas, aminoácidos, proteínas. A gente vai aprender para que servem essas coisas dentro do nosso organismo. Primeiramente, a gente vai aprender sobre isso. E tem aula práticas dessa matéria. E a prática, a gente aprende a dosar um pH, por exemplo. A gente pega um pH que é super ácido, por exemplo, um pH 4, e aplica a base nesse pH para ele ficar mais básico, menos ácido, na verdade. Então, de 4, por exemplo, ele vai ficar 6.
Ele tá ácido ainda, mas não tá tão ácido assim. Então a gente aprende a aplicar tudo isso nessa aula prática de bioquímica. Fisiologia, a gente vai aprender sobre os porquês e os comos. A gente vai aprender por que a gente tem tal coisa e como acontece tal coisa. Por exemplo, a gente aprende por que a gente tem coração, para bombear o sangue pro resto do nosso corpo. Tá, mas como acontece esse bombeamento de sangue pro nosso corpo? Tem célula pegando nutriente, tem célula saindo, célula voltando, CO2 indo, O2 voltando. Tem várias coisas assim, sabe? Que a gente fica tipo, mano, como que Deus criou um negócio desse? A gente vai aprender sobre a sinapse, sabe aquele negócio de espetar o dedo em algum lugar? Então a gente vai aprender ao fundo aqui. A gente vai aprender sobre sistema nervoso simpático, parasimpático, para que serve cada coisa. A gente vai aprender sobre os neurônios, muito a fundo mesmo. A gente aprende sobre os neurônios, como funciona, qual é a estrutura e como propaga o impulso nervoso. A gente aprende tudo isso. É bem legal, bem interessante, não vou mentir, mas é bem complicadinho também. E aprende sobre sistema respiratório, como acontece a troca de gases, como que sai CO2 e entra O2, como acontece isso, como acontece a troca lá dentro do nosso pulmão. Então tem todo esse BOzinho aí que a gente acompanha em fisiologia. Genética, a gente vai aprender sobre o DNA, material genético em geral, na verdade, DNA e RNA. Então a gente vai aprender as estruturas do DNA, como acontece a multiplicação do DNA, porque tem vários fatores, né? Porque não é só multiplicou. Não, tem transcrição, tem tradução, tem tudo isso nesse processo de multiplicação. Então a gente vai aprender muito sobre o DNA e como é a estrutura e como ele funciona, onde ele fica. Tudo isso nessa genética. Olá, tudo bem? Gente, eu tô aqui cortando esse vídeo de vocês porque eu gravei esse vídeo de 5 períodos pra vocês, só que ele ficou muito extenso. Ele ficou beirando os 50 minutos de vídeo, então eu não achei legal colocar ele tudo de uma vez, porque ia ficar muito cansativo. Então eu cortei ele em 2 partes. Esse que vocês acabaram de assistir é a parte 1 e eu vou postar pra vocês a parte 2 depois, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo depois de muito tempo, já está aí a parte 2, mas ainda não está pra vocês que estão assistindo hoje, quando eu postei. Enfim, vocês vão entender. Mas é só isso, mas vai sair a parte 2, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam até agora. E é isso, beijo, até o próximo vídeo.